Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos abordar um importante gráfico, que é o gráfico de barras, que é amplamente utilizado aí, na análise de dados. Então, gente, gráficos de barras são importantes para visualizar e comparar dados de diferentes categorias ou valores. Eles facilitam a identificação de padrões e diferenças entre categorias, sendo amplamente utilizados em áreas como análise de mercado, pesquisa de opinião, finanças, ciências e gerenciamento de projetos. Nesse primeiro exemplo aqui, vamos ter vários exemplos associados a esse gráfico. Nós vamos aqui apenas entender o básico que eu preciso para fazer um gráfico de barras. Então, primeiro, a importação da biblioteca matplotlib, .pyplot, e aqui eu vou ter as variáveis dia e n acidentes, ou seja, duas listas, tá certo? Aqui em dias eu tenho de segunda a domingo e aqui n underline acidentes, eu tenho o quê? O número de acidentes em cada um desses dias, tá certo? Para eu chamar o gráfico de barra, eu vou botar assim, plt, porque ele vem aqui da matplotlib.bar. Aí aqui eu vou colocar a variável dia, número de acidentes, e aqui um label, que é uma legendazinha que eu quero que apareça lá interna ao gráfico. É muito comum colocar a legenda quando a gente tem mais de um tipo de barra. Talvez nesse exemplo aqui não precisasse, tá certo? E aqui na cor azul eu vou ter minhas barrinhas. Aqui, como a gente já viu nos vídeos passados, eu vou ter aqui número de acidentes, que é o rótulo do eixo Y, o eixo vertical, o rótulo do eixo X vai ser o rótulo do eixo horizontal, vai ser dia, e aqui o título gráfico, acidentes na semana. E aqui plt.legend para eu mostrar esse label aqui interno. Então, compilando aqui, nós temos este gráfico de barras, certo? Aí vai fazendo as edições para você ir vendo, se eu editar aquele nome ali, muda aqui, como a gente vem fazendo nos vídeos passados, tá certo? Então perceba, ó a informação aqui, ó, segunda-feira teve quantos acidentes? 15. Terça-feira quantos acidentes? 10, Então, estão aqui, ó, primeiro daqui, associado ao primeiro daqui, o segundo, terça-feira, associado ao 10, certo? E assim, aos demais dias. A gente também pode fazer, gráficos de barras simples sobrepostos. Sobrepostos quer dizer que um fica na frente do outro. Vamos imaginar na situação anterior que eu quisesse também relacionar número de alcoolizados e os acidentes. O número de acidentes sempre vai ser maior do que o número de alcoolizados. Por isso eu posso botar barras justapostas, Então, meio que, se eu não estou fazendo nenhuma blitz, eu só chego lá depois do acidente, eu posso constatar, será que o condutor estava ou não embriagado? Então, nesse caso, eu posso ter uma barra maior para o número de acidentes e outra barra que vai acompanhar isso aí, à frente dela para o número de alcoolizados. Então, aqui está, dia, número de acidentes, que é o N acidentes, N alcoolizados, número de alcoolizados em cada dia, certo? Aí aqui eu vou traçar dois gráficos, plt.bar, dia, número de acidentes, aqui o label, número de acidentes, o azul, aqui é importante ter tanto o label, como também a cor, por quê? Porque eu vou ter outro tipo de barra, E aqui, dia, número de alcoolizados, o label, condutores alcoolizados, e na cor o quê? Vermelha, Vermelho para indicar perigo, Então nós temos aqui, novamente, o título, rótulo do EX, rótulo do EX e as legendas que eu quero que apareçam, essas duas aqui internas ao gráfico. Então, compilando aqui, gente, temos esse gráfico aqui. Então, perceba que agora eu já consigo tirar alguma informação interessante. Por exemplo, aqui, sexta, sábado e domingo, tanto o número de acidentes aumenta, como também o de alcoolizados. Na verdade, o aumento já começa aqui, na quinta, certo? E ele atinge o ápice aqui, por exemplo, no sábado, Tanto acidentes aumentaram, como também o número de alcoolizados, certo? Na segunda-feira, por exemplo, o número de alcoolizados não é tão grande, embora o número de acidentes foi grande. Um dia de trabalho, um dia mais, que a pessoa, mais pessoas estão trabalhando, digamos assim, Então aí tem mais acidentes, mas estão bebendo pouco, Então nesse caso aí, você vê que apesar do número de acidentes ter sido alto, o número de condutores alcoolizados em comparação, por exemplo, com o sábado foi menor. Então você já começa a tirar informações, certo, desses dados, beleza? A gente pode também fazer os gráficos de barras justapostos. Justapostos quer dizer um ao lado do outro. Aí eu tenho uma primeira forma aqui, certo? Vou compilar logo para a gente entender o que sai. Vamos pensar assim. Então, esses dois gráficos aqui. Um relacionando os minutos de academia, que um indivíduo gasta na academia, e outros os minutos de corrida, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho a variável dia de academia, segunda, quarta e sexta, minutos de academia, 30, 60 e 45. E dias de corrida, terça, quinta e sábado, e minutos de corrida, o que? 25, 50 e 35. Nesse caso aqui,
quando eu pedi para traçar cada um desses gráficos, fazendo o mesmo que eu fiz acima, né, botando aqui a primeira variável, dia, né, minutos na academia, label, academia, cor azul, tudo, né, só ler aqui que você vai entender a partir dos anteriores, eu vou ter os primeiros dias colocados, né, ou os dias de academia colocados primeiro, segunda, quarta e sexta, e depois terça, quinta e sábado, certo? Então fica desse jeito. Aí você falou, professor, mas não gostei muito porque segunda, quarta e sexta, né, pulou e depois terça, quinta e sábado veio depois, então ficou uma coisa meio estranha. Eu posso fazer alternando, por exemplo, segunda, depois já mostrar terça, depois já mostrar quarta, depois quinta, sexta e sábado nesta ordem? Sim, né? Que é a forma 2. Mas aí eu vou ter que usar a esperteza. Eu vou botar uma única lista de dias. Aí, nos minutos de academia, eu vou repetir os mesmos dados anteriores nos dias que eu faço academia, mas nos dias que eu não faço, eu boto 0. Então, meio que vai ficar, né, gráfico sobreposto. Só como um tem altura 0, ele não aparece, você não consegue ver. E nos dias de corrida, né, eu boto 0 nos dias que eu não corro e repito os dados nos dias que eu corro. Né? E os dois percebem, domingo aqui o Cadão descansado. Ele não, nem correu, nem fez, né, atividade física. Certo? Na academia. Então aí está aqui os gráficos, basicamente do mesmo jeito. Acima está aqui os rótulos, né, para a pessoa entender direitinho o fenômeno. Compilando, nós temos isso aqui. Certo? Então perceba que esse indivíduo aqui, ó, ele na quarta ele, né, começa fazendo muita, né, faz bastante academia, na quinta faz bastante corrida, na sexta também consideravelmente vai diminuindo. É um indivíduo um pouco diferente, né? Normalmente a gente faz mais na segunda, né? E na terça começa ali no gás e vai diminuindo ao longo da semana. Mas nesse caso aqui, esse cara aqui é diferenciado, né? Ele ali começa ali na segunda, depois dá uma baixada na terça, na quarta vai com tudo, né? Até o sábado. Então você já consegue ver o quê? Uma informação. Né? Então o gráfico, a ideia dele é exatamente essa, te passar uma informação. A gente pode também, gente, usar a função range para percorrer, né, um conjunto de valores. Nessa situação aqui, imagine que eu esteja medindo a chegada de pessoas em um hospital. Aqui é a ordem de chegada e aqui é a idade do paciente. Né? Então, na primeira hora chegou um paciente de 35 anos, na segunda, a chegada, né, que eu medi lá, não sei se na segunda hora, mas o próximo que chegou tinha 41, depois o outro 22, 65, 18 e tal. Eu quero colocar isso num gráfico. Aí eu botei aqui ocorrências e I, ou seja, ocorrências vai receber uma lista vazia e o I vai começar de 1. E aí eu botei aqui, ó, para cada X em idades fila, que é nessa lista aqui, o quê? Ocorrências aprende I. Né? Ocorrências vai aprender o quê? A posição para eu ter no rótulo ali no eixo X. Tá certo? E aí pronto, ó. Eu vou traçar, né, o gráfico de barras, PT.bar, ocorrências, idade na fila, na cor azul. Pronto, e aqui estão tá os rótulos, né? Chegada de pacientes no hospital, título do gráfico, ordem de chegada, no caso, rótulo do eixo X, idade do paciente, rótulo no eixo Y e o PT show para a gente mostrar o gráfico. Então, pronto, temos aqui. Ó. Então, por exemplo, o primeiro paciente que chegou, ele tem 35 anos, ó. Vamos voltar lá? Tá aqui, 35. O outro paciente, o segundo, ó, tem um pouco mais de 40, tá certo? Tá aqui, ó, 41. Já o terceiro paciente, ó, 22, ó, um pouco mais de 20, ó, 20 está mais ou menos aqui, então um pouco mais de 20. Então, perceba que nós conseguimos, de fato, exibir essa situação aqui. Tá certo? A gente pode ter um gráfico misto, que é um gráfico seguinte, vamos aqui, ó, colocar aqui para você ver. Então, eu posso ter um gráfico de barras e acompanhar dele um gráfico de linhas, tá certo? Ligando os pontos superiores, para eu ver esse crescimento aqui. Às vezes uma linha ela pode nos ajudar, né, trazendo a informação um pouco melhor do que a barra, que a gente vê o crescimento, né, de uma certa forma. Beleza? Então aqui, ó, o que eu fiz? Dia, mesma coisa, número de acidentes, mesma ideia. Aqui eu tracei o gráfico de barras, igual os anteriores, porém, na hora de dias e número de acidentes, eu botei só um plot normal. Né? E aqui eu escolhi esse, ó, bolinha, quer dizer, no caso O, né, e um tracinho. Né? Se eu botar só o O, o que ia acontecer? Só ia ficar os pontinhos. Se eu botar só o traço, ó, ia ficar só a linha. Aí eu botei a bolinha, né, que é o O, e o traço. E a cor, o quê? Vermelho. Aqui é a mesma coisa. Acidentes na semana, dia e número de acidentes. Então, tudo aparece aqui. Beleza? Compilando aqui, ó. Pronto, voltamos ao normal. A gente também pode ter múltiplos gráficos mistos, né? Então, nesse caso aqui, gente, eu só vou, né, passar rápido, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas observe, ó,
eu tenho aqui aquela situação lá do número de acidentes e com os alcoolizados, né? Tá aqui, dia, número de acidentes, alcoolizados, igual que estava em cima, aí eu tenho o mesmo gráfico aqui, ó. Esses dois aqui meio que repetem, são gráficos de barra, e aí eu vou acrescentar dois plots, né? Número de acidentes, né? Por dia, né? Linear weight aqui é a largura da linha, né? Percebe que a linha aqui ficou mais larga, né? A cor steel blue, né? Steel blue é aço, acho que steel, acho que é aço, né? Deixa eu ver, steel blue, o que é isso aqui? Deixa eu ver se vai ter tradução, né? Azul aço, é isso. Beleza, Indian Red é o vermelho indiano, sei lá. E aí pronto, ó, acompanhei com as linhas aqui. Aí aqui o que eu dou a dica? Vai mexendo aqui, ó, vai alterando. Por exemplo, se eu botar só dois aqui, ó, dois, dois. Olha, as linhas ficaram mais. Então vai brincando aí e vai vendo o que se alterar aqui, altera aqui. Então você já tem um prompt pronto aí para, por exemplo, comparar dois eventos com gráficos o que justapostas. Tá certo? Ou seja, justapostas não, sobrepostas, desculpe, né? Um sobre o outro. Tá certo? Então ficou uma informação bem interessante, né? A gente também pode controlar a largura da barra, viu, gente? Nesse caso, a gente bota esse width aqui, ó, 0.8. São muitas configurações, eu não consegui colocar todas, né? Você pode perguntar para o GPT, pô, pega esse maior aqui que tem bastante coisa e fala, o que eu poderia incrementar mais nesse gráfico? Ele vai lhe dar mais informação. O que eu poderia fazer mais ainda e mais ainda? Mas sempre, né, você pode colocar aqui muita coisa. Pode botar uma grade aqui se você quiser, embora no gráfico de barras talvez não fique legal, mas você pode pôr também, né? Então, nesse caso aqui, ó, compilando, ó, vamos botar aqui um PLT grid, tá vendo? plt.grid. Olha, apareceu uma barrazinha. Não ficou legal não, né? Então a gente vai tirar ela daqui. Certo? E aí, você tem aqui, nesse caso, ó, a largura deu 0,8. Se eu botar 0,1, ó, sem o grid, né? Ó, as barras ficaram fininhas. Se eu botar, por exemplo, 2. 2 não é ideal, acho que 1 é o máximo, né? Elas já ficam todas juntas, ficam até sobre, fica feio, né? Então o máximo seria 1, que seria o padrão. Né? Só que nesse caso, gráfico de barras, a gente tem que deixar separado, porque as classes elas não se misturam. Né? Então aqui você bota pelo menos um 0,9, né? Olha, para ter uma distânciazinha entre elas. Beleza? Então, assim, vai brincando, tá certo? É um dos gráficos assim, que eu considero mais importantes dentro da análise de dados, né? Um dos mais frequentes, né? Pelo menos dizendo assim. Né? E é importante que você saiba manipular bem ele. Os outros gráficos que eu coloquei também, né, tem diversas configurações. Aí você vai, com a ajuda do GPT, vai lá na documentação, né, da Matplotlib e dá uma olhada, né, caso você precise, né, tá utilizando alguns dos outros gráficos. Né? Talvez eu não tenha explorado tanto quanto o gráfico de barras, mas todos eles, né, têm muitas funcionalidades. Beleza? Até a próxima.